Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 8, a grande tribulação. No decorrer desta aula, nós vamos saber como será a grande tribulação. Também nós vamos explicar a manifestação da Trindade satânica durante o período de 7 anos de grande tribulação. No final da aula, nós vamos compreender como será os juízos de Deus sobre o mundo. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós estamos estudando o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Esta lição, ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no primeiro trimestre do ano de 2020. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do nosso site. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A lição de hoje é a grande tribulação. É a lição de número 8. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22. Também Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14. O texto áureo da nossa lição está em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A verdade prática, depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Por isso é bom estarmos prontos para sermos tirados desta terra e estarmos então para sempre com o Senhor, para não participarmos, para não estarmos aqui dos 7 anos de grande tribulação. Vamos orar, vamos vigiar, vamos nos preparar a cada dia para que quando o Senhor Jesus vier, nós possamos então sair dessa terra e estarmos então para sempre com o Senhor. A introdução da nossa lição. As manchetes nos jornais e os noticiários nos informam que as aflições estão a cada dia pior. Todavia, nada se compara com as aflições, nada se compara com as angústias que virá durante a grande tribulação de 7 anos. Porém, aqueles que se encontrarem com o Senhor no dia do arrebatamento da igreja, não mais estarão neste mundo. Mateus capítulo 24 e o versículo 21 nos diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. Depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação será o pior período da história da humanidade. Se o cristão não quiser participar destes anos de aflição, deve orar, deve vigiar, para fazer parte daqueles que vão subir no arrebatamento. Jesus nos aconselhou em Marcos capítulo 13 e o versículo 33. Ele disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis
quando chegará o tempo, porque nós não sabemos esse tempo, porque não sabemos esse dia, é que precisamos estar preparados, é que precisamos estar sempre prontos, aguardando este glorioso e maravilhoso dia. O primeiro ponto da nossa lição, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? O dicionário de profecia bíblica nos diz que a grande tribulação é um período de grande aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Vai ser o juízo do justo juiz que virá sobre o mundo. Isaías capítulo 13 e o versículo 11, ele pôde profetizar dizendo: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. O que é a grande tribulação? A grande tribulação acontecerá no período entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória para implantar o milênio. Daniel, no capítulo 9, o versículo 27, ele também profetizou: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Ou seja, 7 anos ele vai fazer uma promessa para o povo de Israel. O anticristo há de fazer uma promessa, há de assinar um contrato com o povo de Israel. Mas no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, ele dará fim ao sacrilégio e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, o anticristo, ele profanará o templo, blasfemando de Deus. O que é a grande tribulação? É o primeiro item que nós estamos vendo. Os avisos dos justos juízos de Deus são prova do seu amor por aqueles que aceitam a Cristo e obedecem à sua palavra. Os avisos de Deus quanto ao que acontecerá na grande tribulação é prova do amor de Deus para com a igreja de Jesus Cristo que está sobre a terra. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Será uma aflição que nunca houve na terra, e só os santos escaparão desta grande aflição, porque estarão com Jesus no céu. A igreja passará pela grande tribulação, é o segundo item. A igreja de Jesus Cristo não é o prédio onde os crentes se reúnem, não é os templos, não é as 4 paredes onde estão lá os crentes se reúnem para glorificar a Deus. A igreja de Jesus são os salvos em Jesus Cristo que estão espalhados por toda a terra. Só Jesus conhece a sua igreja. Só Jesus Cristo sabe onde estão os seus escolhidos. A palavra de Deus afirma que esta comunidade, que a igreja de Jesus Cristo, não passará pela grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Jesus Cristo conhece os seus escolhidos. Jesus Cristo sabe muito bem
onde está a sua noiva. A Igreja Universal de Jesus Cristo espera ele ansiosamente, porque ele a livrará da ira futura que virá sobre todos que o rejeitam como filho de Deus. Veja que a Igreja de Jesus, que está em todo o universo, a Igreja de Jesus, que está em todo o mundo, está esperando ele. A noiva de Cristo espera o seu noivo ansiosamente, porque sabe que ele livrará-los da futura ira que virá sobre todos aqueles que o rejeitam como filho de Deus. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele disse: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja passará pela grande tribulação. A igreja de Filadélfia é o exemplo da igreja que será arrebatada e não passará pelos 7 anos de grande tribulação. Apocalipse 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar aqueles que habitam na terra. Apocalipse 3:13 e também Apocalipse 3:22 diz as mesmas coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Você está tentando em obedecer a palavra de Deus? Você está tentando em buscar mais do Senhor e estar pronto para este glorioso dia? Se você estiver atento a isso, você está ouvindo o que o Espírito está dizendo às igrejas. A grande tribulação será um tempo de angústia e aflição que virá sobre a terra. Esse é o síntese do primeiro tópico. A grande tribulação será um tempo de angústia e aflição que virá sobre a terra. O segundo ponto da nossa lição diz que a manifestação da Trindade satânica na grande tribulação, a manifestação do anticristo é o primeiro item. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A manifestação do anticristo. Como o anticristo se manifestará neste mundo, nesse período de grande tribulação? O espírito do anticristo já está no mundo. Nós só não sabemos se a pessoa, se o homem que vai ser usado por Satanás já está vivo ou já nasceu. Nós não sabemos disso. Com certeza, esta pessoa será um líder político e fará grandes coisas. O que nós sabemos, porém, é que o espírito do anticristo já está no mundo. João já disse, quando ele escreveu a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, ele disse:
e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A manifestação do anticristo. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. Seu número é 666, e quem não tiver essa marca não poderá comprar, não poderá vender e ainda será morto se negar a Jesus Cristo. Se ele receber Cristo na sua vida, se ele dizer não, eu prefiro Cristo, eu prefiro Jesus, ele será morto. Apocalipse 13, 16 e 17 diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um governo único. O governo único pode ser visto, esse governo único, ele pode ser visto na União Europeia, e também os 10 chifres da besta indicam as nações que aceitarão a liderança do anticristo. Também a ponta pequena que Daniel viu, e dominará o povo e fará guerra aos santos. Daniel 7:8, ele disse: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Segundo ponto, a manifestação da trindade satânica da grande tribulação. O terceiro item fala sobre o falso profeta, mas nós vemos aqui a formação da trindade satânica. A trindade satânica, ela é formada por Satanás, ela é formada pelo anticristo e também pelo falso profeta. Um governo único, o governo do anticristo, dominará o mundo após o arrebatamento da igreja e prevalecerá por 3 anos e meio, ou seja, durante os 3 anos e meio ele cumprirá o que ele prometeu para o povo de Israel. Mas nessa metade da semana, o anticristo então profanará o templo, blasfemando de Deus. O síntese do segundo tópico, a trindade satânica será revelada ao mundo durante a grande tribulação. Uma observação: a hegemonia do anticristo, ela conta com a formação para a supremacia de um único governo mundial. Também ela conta com milhões de crentes desaparecidos. Os crentes desaparecerão. Os salvos não se verão mais nesta terra. Eles estarão com o Senhor, e virá somente no final da grande tribulação com Cristo, para reinar com Cristo durante o milênio. Então conta com os milhões de crentes desaparecidos e possibilitará então o estabelecimento de uma única religião, com exceção do cristianismo. O Espírito Santo operará nesta terra, sim, por meio dos 144 mil evangelistas e das 2 testemunhas em Jerusalém,
que anunciarão a Cristo durante o período de 7 anos de grande tribulação. Ainda muitos farão a sua escolha nesse tempo, ou escolherão a Cristo. Todos aqueles que escolherem a Cristo serão mortos, porém eles viverão eternamente com Deus. Todos que negarem Cristo, todos que negarem a Cristo, ganharão a vida aqui na terra. Aqueles que negarem Jesus e dizer não, eu não quero Jesus, eles ganharão a vida nessa terra, porém eternamente sofrerão sem Deus no lago que arde com fogo e com enxofre, juntamente com Satanás, juntamente com todos aqueles que não quiseram a Jesus como Senhor, como Salvador da sua alma. A marca da besta. O anticristo romperá seu tratado com Israel, profanará o templo reconstruído em Jerusalém, matará as 2 testemunhas que proclamaram o Evangelho, assumirá o controle financeiro mundial e criará a marca da besta e exigirá que todos levem a marca da besta em seus corpos. Aqueles que quiserem Jesus não receberão a marca da besta, porém serão mortos, mas terão a vida eterna com o Senhor. O terceiro ponto da nossa lição fala do juízo de Deus sobre o mundo. O livro selado e sua abertura está em Apocalipse capítulo 5. João viu um livro escrito por dentro e por fora com 7 selos. Ninguém podia abrir este livro. Só Jesus é digno de desatar o livro onde estão registrados os juízos de Deus sobre a humanidade. Ao abrir o primeiro selo, surge um cavalo branco com o seu cavaleiro. Os cavalos representam o julgamento do pecado do homem. O cavalo branco do capítulo 5 de Apocalipse não representa Jesus Cristo, representa o anticristo. O cavalo branco do capítulo 9 do Apocalipse, esse sim representa Jesus, mas o capítulo 5 representa o anticristo. O segundo selo, abriu-se o segundo selo, e um cavalo vermelho com seu cavaleiro apareceu, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Apocalipse capítulo 6. Foi-lhe dado uma grande espada. A espada sabemos que foi sempre símbolo de guerra. O terceiro selo. O cavalo preto então surge na abertura do terceiro selo. Ele tinha uma balança na mão. Simboliza a fome, pois com a marca da besta, uma grande fome assolará a terra, já que ninguém poderá comprar e nem vender sem o sinal da besta. O quarto selo. Foi aberto então o quarto selo, e surgiu um cavalo amarelo, trazendo morte sobre os homens. O inferno seguia. Com certeza a morte surge com os flagelos anteriores. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com pestes, e as feras da terra também ali aparecerão na abertura do quarto selo. As feras comerão as pessoas, as feras atacarão as pessoas neste período. O quinto selo. Eles clamavam com grande voz. Mas quem clamava com grande voz?
No quinto selo, João deixa de ver os animais e tem uma visão dos mártires da grande tribulação. João vê as suas almas que estavam debaixo do altar. Estes morreram por amor à palavra de Deus e não negaram a Cristo, não aceitaram o sinal da besta e receberam Cristo, escolhendo morrer por amor ao Senhor. O sexto selo, vê-se um grande tremor de terra, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, as estrelas ou meteoros caem, espaço sideral se muda, montes e ilhas são arrasados neste período. Apocalipse 6, 12 a 17 diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Não se sabe quantos morrerão nesse evento. O sétimo selo. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. 7 anjos tocarão 7 trombetas para mais 7 acontecimentos terríveis que virão sobre a terra. Você quer ficar livre de todas essas coisas? Você quer ficar livre de todos esses acontecimentos? Se prepare para você subir no arrebatamento. Ore, vigie, consagre a sua vida, se aproxime de Deus, para que você possa subir com o Senhor Jesus no arrebatamento da igreja. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus é o sexto item. Os 7 anjos tocam as 7 trombetas. A vegetação é queimada, os mares são atingidos com a mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicados, quando então os anjos tocarem as 7 trombetas. Demônios e anjos terríveis são soltos para atormentarem os moradores da terra, e a terça parte dos homens vão morrer ao tocar as 7 trombetas, e também aparecerem então as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 16 de Apocalipse ainda descreve que 7 anjos são enviados por Deus para derramarem os seus juízos sobre os homens que o rejeitaram. As 7 taças representam as últimas pragas que virão sobre a terra naqueles dias. A síntese do terceiro tópico: Deus julgará o mundo. Uma observação: os juízos de Deus serão por consequência e também serão sobrenaturais. São por consequência, ou seja, por causa do pecado do homem, por causa dos erros do homem, por causa que os homens andarão e farão coisas que desagradam a Deus, desorientados, farão então com que sofrerão essas consequências que virão sobre eles próprios. E também serão sobrenaturais,
virão diretamente de Deus, os juízos de Deus para eles. O terremoto poderoso removerá montes e ilhas de seus lugares. Apocalipse 6:12 diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Aparentemente também ocorrerá enormes erupções vulcânicas, escurecimento do céu com a lua vermelha, objetos semelhantes aos meteoritos caindo sobre a terra, saraiva, fogo e sangue vindo do céu, que incendiarão 1/3 das árvores e plantas da terra. Mais 2 meteoros cairão do céu. 1/3 da vida marinha morrerá, 1/3 dos navios serão destruídos, 1/3 da água potável será envenenada, e 1/3 da luz do sol e da lua diminuirá. Apocalipse 9 relata que uma praga de criaturas semelhantes aos gafanhotos irão picar os incrédulos que estarão na terra, vão atormentá-los por 5 meses, porém estes não morrerão. Para não ficar e passar pelos 7 anos de grande tribulação, é preciso estar sempre pronto para o arrebatamento da igreja. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe preciosamente a sua família, e que possamos nos preparar, e que possamos estar preparados, e que possamos estar prontos para o arrebatamento da igreja e sermos então livres desses 7 anos de grande tribulação que virá sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Deus abençoe a sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.